Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos continuando a nossa saga de análise de obras do PAS 3 e o professor convidado de hoje é o professor Fábio, a saideira do Fábio, né, Fábio? Tudo bem, gente? Vamos lá, Sofia, vamos para mais uma obra. A obra de hoje é da Unicef, um vídeo bem curto de algumas histórias nunca foram feitas para crianças. Vamos à análise? Vamos lá, algumas histórias nunca foram feitas para crianças. É um vídeo de 2 minutos e meio, gente. É bem E consegue curtinho. ser extremamente denso, pesado e reflexivo. Muito pesado. Porque quando você olha, gente, de verdade, quando eu tava assistindo essa obra para gravar aqui, quando ela começou, eu falei, um vídeo da Unicef com uma animaçãozinha toda fofinha, mas fofa nos primeiros 3, 4 segundos, tá, gente? Depois Até você perceber que as coisas caindo do céu são bombas. Exato, né? Num primeiro momento você olha que é qualquer outra coisa, até peixe, mas quando você Eu olha jurei um que era um pouquinho peixinho, mais, gente. Quando você vê um pouquinho lá, você vê que são bombas, gente. Vamos lá. A narrativa do vídeo gira em torno de uma animação contando a história de uma garota chamada Ivine. No final do vídeo, deixa eu já colocar essa parte no final do vídeo, aparece a Ivine mesmo, né, a garota, com 14 anos. Mas o que aparenta ao longo do vídeo é que ela tá narrando uma experiência que aconteceu com ela alguns tempos antes, especificamente no momento da gravação do áudio, né, da entrevista, provavelmente, que ela cedeu a esse canal da Unicef. Então o vídeo ele trata-se da Guerra da Síria. Antes da gente falar diretamente do vídeo, vamos para um contexto histórico. A Guerra da Síria ela começa em 2011, mais precisamente em março de 2011, e ela é derivada de um movimento que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, e provavelmente você também, Sofia, que é a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela conteúdo foi... de prova em geopolítica. Exato. A Primavera Árabe, ela, de maneira bem rápida, tá, gente? A Primavera Árabe foi um movimento que surgiu nos países de origem árabe, tanto no norte da África, como a Tunísia, Egito, Líbia, por exemplo, e também ali no Oriente Médio, como Jordânia e Síria, né? E esse movimento, ele era baseado principalmente em redes sociais. Foi o primeiro movimento das redes sociais, um né? grande movimento de redes sociais pedindo por liberdade de expressão, fins de determinados governos que já estavam no poder há décadas, como era o caso, por exemplo... Que eram opressores, algumas ditaduras. Muitos deles também se utilizavam muito do radicalismo do Islã, porque existem vertentes do Islã muito radicais, outras nem tanto, né? E alguns desses governos estavam no poder há décadas, né? No caso específico da Líbia, o Muammar Gaddafi, que acabou sendo derrubado com essa Primavera Árabe na Líbia em 2013, ele estava no poder desde 68, 69, né? Você tinha um outro que era o Hosni Mubarak no Egito, que também estava governando o Egito mais ou menos desde os anos 60, anos 70. E a gente está falando da Primavera Árabe que começa entre 2010 e 2011. Então, assim, é um movimento realmente para derrubar governos que estavam realmente há muitas décadas. No caso específico da Síria, quem governava a Síria era o Bashar al-Assad. Ele tinha chegado ao poder em 2000. E aí você pensa, pô, professor, 11 anos não é muito tempo. Eu acho que é, porque, né, para um governo democrático, 11 anos é muito tempo. Seguidos. Exato. Levando em conta que ele não foi escolhido pelo povo para estar lá, né? O pai dele tinha governado a Síria nos 30 e tantos anos anteriores. Então, assim... Então, é um repasse familiar. Exato. É como se... um domínio da família há muitas décadas. É como se fosse uma monarquia, só que sem uma coroa. Era uma república, só com um comportamento de monarquia e hereditária ainda, né? O Bashar al-Assad, quando chega ao poder em 2000, ele tinha 34 anos. Então ele era muito jovem. Ele não foi escolhido pelo povo para ali estar. Enfim, começa a guerra na Síria. E para quem não sabe, a guerra da Síria meio que ainda não acabou. O Bashar al-Assad não é mais o... O Bashar al-Assad foi assassinado no processo. Não, no caso ele não chega a ser assassinado, mas ele... Por muito pouco, tá? Ele é retirado da Síria em dezembro do ano passado. Ele acaba se retirando. Mas ele sai de cena. Ele sai, mas assim, por muito pouco ele não é capturado. Isso de fato quase aconteceu, mas ele não chega a ser assassinado. Ele ainda tá vivo, mas ele não governa a Síria desde dezembro do ano passado, 2024. O que deixa um limbo de governo na Síria que é problemático. E até hoje o país tá em ruínas. Então, a guerra na Síria ainda meio que não acabou, tá, gente? Eles estão aí desde 2011, desde março de 2011, que é quando o primeiro grupo de rebeldes, inclusive influenciado por questões religiosas e vertentes mais radicais do Islã, em março de 2011, estamos aí há 14 anos com guerra na Síria. Ela ainda não acabou. Saiu dos holofotes, mas não acabou. E hoje é importante a contextualização do resto do Oriente Médio, né? Tá tudo pipocando no Oriente Médio. No momento da gravação desse podcast, o cessar-fogo entre Irã e Israel ainda tá muito bagunçado. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Ninguém sabe se vai ter cessar-fogo de fato. Ninguém sabe se é cessar-fogo mesmo.
A gente tem conflitos entre Israel e faixa de Gaza, então as pautas geopolíticas gritam nessa obra, né? Exatamente. E o que acontece especificamente no vídeo, né? Uma animação muito bem feita, realmente uma animação, só que ela é uma animação muito, muito triste, porque é o relato da Yvine. Gente, eu achei muito tenso conseguir fazer um relato de guerra em um formato de conteúdo infantil. O vídeo ele foi publicado em abril de 2016, no auge da Guerra da Síria, né? Tem vários momentos ali na Guerra da Síria entre 15 e 17, portanto metade da década passada, em que, assim, além desse relato da Yvine, você tem várias outras imagens muito tensas que acontecem ao longo daquele momento, inclusive envolvendo crianças. Tem uma imagem, acho que é de 2016 também, que é uma imagem de um garoto que ele estava numa área que acabou sendo atacada, né, em meio à guerra, e ele é uma imagem de um garoto sentado, não sei se você vai lembrar, Sofia, eu acho que eu tô lembrando. É um garoto sentado, eu tô só esperando pra ver se é essa. Dentro de uma ambulância, todo empoeirado, mas com uma mancha de sangue. Sim. E ele tentando se limpar, assim, você lembra dessa imagem? É uma das imagens icônicas, né? Acontece mais ou menos nesse mesmo período. E é um garoto muito garoto. Muito tipo, ele criança. tem, 6 anos no máximo, alguma coisa assim. E esse menino, ele tinha perdido boa parte da família nesse ataque, né? Então, esse relato da Yvine junto com esses outros, ele revela esse auge desse momento da guerra na Síria. E o relato da Yvine é muito triste, por quê? Porque ao longo da animação você vai vendo que ela tem que deixar a casa dela. Porque ou ela deixa a casa, ou ela se torna um alvo de ataques em meio à guerra. Então você tem uma garota ali de 14 anos narrando um fato que muito provavelmente aconteceu quando ela era um pouco mais nova, e ela vai relatando que ela teve que sair de casa, estava lá com um monte de bombardeios em volta da casa dela, e a casa dela muito bem podia ser alvejada, então ela simplesmente vai com a mãe. Eu tô chutando que é a mãe, tá, gente? Não fica claro isso no vídeo. A gente acaba deduzindo, uma mulher mais velha, uma mulher mais alta. Que tá na mesma casa que ela. E aí a gente vamos deduzir que tenha sido a mãe dela. E aí ela enfrentando os desafios até chegar em algum local minimamente seguro. Então, ela sai de casa, ela vê a rua, que provavelmente ela brincou quando criança, completamente destruída. Ela vai passando por poças de sangue. Ela vai mencionando isso, tá, gente? Não é só eu que tô dramatizando, não. O vídeo, 2 minutos e meio, gente. Vocês vão assistir. Esse aí é indiscutível. Ela vai passando por poças de sangue. E eu acho que é muito intencional, óbvio que é intencional, a animação ser uma animação, porque te provoca um imenso desconforto de ver poças de sangue em uma animação. Não é uma coisa que é normal, né, gente? Não é uma coisa comum. A gente vê animações pra gente dar uma risadinha. Uma coisa lúdica, uma coisa leve. Não é o caso, essa é uma animação bem triste mesmo. E ela vai passando por uma rua destruída, ela chega até um momento que, inclusive, provavelmente você que já viu o noticiário ou que anda vendo noticiário nos últimos anos, já deve ter visto que é, por exemplo, barcos infláveis, ou até mesmo barcos de ferro mesmo. Fotos de refugiados em mar. Exato, no meio do mar ali, no Mediterrâneo, às vezes indo em direção a algum outro país na África, ou principalmente ali para a Europa, chegando principalmente ali nas áreas da Europa Oriental, que tem ali áreas de mar virado ali para o Mediterrâneo, como é o caso da Grécia, é o caso da Turquia. A Turquia é mais Oriente Médio, mas assim, outros países ainda que não estejam... já tá ali na porta. Exato, outros países que não estejam em guerra. E aí ela vai passando por essas dificuldades. Ela chega a caminhar no deserto, dorme no deserto. E aí tem um outro momento que fica muito claro, porque assim, o nome que aparece, inclusive, né, tá aqui, algumas histórias nunca foram feitas pelas crianças, mas o nome que aparece ali em inglês é tipo, Yvine seu travesseiro. E ela sempre com o travesseirinho dela, e o travesseiro... E é uma coisa que mostra, né, que ela é uma criança. Exato. Tá lá as aventuras de Yvine e o seu travesseiro em meio à guerra da Síria. E ela, em vários momentos, por ocasião de ter presenciado várias cenas muito tristes, cenas que não foram feitas para crianças, portanto, ela acaba tendo pesadelos enquanto ela dorme. E ela dorme abraçada ao travesseiro. Ela sonha com bombas. E em vários momentos ela tem, ao longo dos seus sonhos, né, pesadelos na verdade, ela vai chorando junto ao travesseiro. Então tá lá o travesseiro, inclusive no sonho o travesseiro se protege ela de alguns ataques. Então tá ela sempre com o travesseiro ali na animação. E no final do vídeo, eu sei que eu fiz essa referência no início, mas vale fazer agora, a Yvine ela faz uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que é o que a gente pode resumir o filme todo. Por que a vida é tão dura?
Pra ela, a vida é duríssima, né? Ela não sabe muito bem o que é viver em paz. Ela passa por coisas inimagináveis. Exato. Considerando, inclusive, que esse vídeo foi produzido em 2016 e ela tinha 14 anos, imaginando que ela ainda... Vamos torcer pra que sim, que ela ainda esteja viva. Hoje ela deve ter os seus 22, 23 anos. Por aí, né? Tem quase 10 anos que o vídeo foi publicado. Então ela deve ter aí os seus 22, 23 anos. Ela já é uma mulher adulta, portanto, né? Então, assim, provavelmente até os 14, 15 anos, imaginando que ela tenha alcançado um local onde a guerra não a alcance mais, até aquele presente momento ela não tinha ideia do que era uma vida realmente em paz. Né? Considerando aí que no final da infância dela, ali com 10 anos, a guerra começou. Então, infelizmente, é um vídeo. É uma infância arruinada. É uma infância, um final da infância, início de adolescência completamente caótico, né? E que é uma realidade que a gente aqui no Brasil, a gente não necessariamente tem. Claro que a gente tem muitos índices de criminalidade e tudo mais, mas a gente não necessariamente vive uma guerra em solo brasileiro, uma guerra tal qual vive a Síria, tal qual vive Israel na faixa de Gaza, ou Rússia e Ucrânia. A gente não sabe o que é viver com toque de recolher para evitar, por exemplo, você ser alvejado no meio da rua por um morteiro, por uma bomba. A gente não sabe o que é ter, por exemplo, lá em Israel, aquele domo que protege Israel de ataques. E ver constantemente, né, o lançamento de mísseis. Exato, a gente não sabe o que é conviver com isso. Especificamente este tipo de cenário de guerra, a gente não faz ideia do que é. Então, assim, quando o título do vídeo que aparece pra gente, né? Algumas histórias nunca foram feitas pra crianças, é porque não foram mesmo, tá, gente? Não foram feitas, no fundo pra humanidade, né? Mas pra criança fica realmente ainda um pouco pior. E a provocação é muito clara, né? No título e no conteúdo do vídeo, no formato de veiculação, por ser uma animação. Então, estudante, fique atento, né? A todos os assuntos que a gente falou aqui, principalmente voltados pra história do Oriente Médio. Uma coisa que a gente pode vincular aqui é realmente a questão de geopolítica. Então, muito provavelmente você, conosco aqui no Versa, no seu colégio, você já teve aulas sobre o que é uma Guerra Fria, sobre questão do Oriente Médio. Conceito de refugiado. Gente, a UNB adora cobrar história e conflitos geopolíticos do Oriente Médio. Exatamente. Já caiu questão discursiva sobre isso. Então, aproveitem esse vídeo para dar aquele foco nesse tema, né? Para todos os efeitos, a gente está sempre aqui à disposição no Versa para te ajudar aí nessa sua trajetória do País 3. Obrigada, Fábio, por mais uma participação no nosso VersaCast. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês, bons estudos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Sofia. E vamos que vamos, vai dar tudo certo. Vamos. Estudantes, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, gente.